Boa tarde a todos, novamente. É, Lembrando que essa aula está sendo gravada, será disponibilizada depois para vocês acessarem também, e para quem não puder assistir agora, né, conosco ao vivo aqui. Na semana passada, pessoal, nós comentamos um pouco sobre placas tectônicas, falamos da estrutura do planeta Terra, está dividido em 3 camadas, e finalizamos falando que, na verdade, o termo anteriormente utilizado para o movimento de placas tectônicas era deriva continental. E finalizamos a aula passada perguntando se esse termo estaria correto, depois de tudo que a gente comentou sobre placas tectônicas e seus movimentos. E aí, vocês se lembram? Esse termo faz sentido? Esse termo é o correto de ser utilizado, deriva continental? Ou tem algum outro termo? Não estaria correto. Por que não estaria correto? Porque deriva continental, estar à deriva, significa estar sem rumo, estar sem sentido definido no seu movimento. Mas, no caso, nós vimos que os continentes têm movimento, têm sentido definido, certo? Então, não poderíamos chamar o movimento dos continentes por deriva, estarem à deriva. Na verdade, o termo mais correto seria tectônica de placas ou tectônica global. Muito bem aí para os que responderam no chat. Então, o termo mais correto seria tectônica de placas, tectônica global, e reparem que nesse mapa que nós estamos vendo aqui, cada placa tectônica tem uma seta indicando o sentido do seu deslocamento, certo? Isso que nós comentamos na aula passada, nós finalizamos com esse slide, e para dar sequência nesse assunto, reparem que sempre que há um limite de placas, esse slide mostra justamente a quantidade de vulcões ativos, e reparem que no limite das placas, tem muitos vulcões ativos nesse contato. Então, reparem que em local de contato de placas, local de limite de placas, pode ter ali o surgimento de algum vulcão. Essa figura mostra esses pontinhos avermelhados, onde existem vulcões ativos hoje. Com certeza, o planeta já teve muito mais vulcões ativos do que tem hoje, né? Nós vamos comentar um pouco que tem alguns vulcões inativos, são apenas os vulcões ativos. E reparem que eles se concentram em locais de limites de placas, tá? Em grande parte aqui na Ásia, Oceania, aqui na América do Sul, América do Norte tem um pouco também. Então, esses locais de limites de placas, onde elas se encontram, são locais onde geralmente ocorrem falhas, abalos, vulcanismo, que é o que mostra nessa figura, surgimento de cadeias de montanha e formação e destruição das placas, que é o que a gente vai tratar um pouco mais hoje, com mais detalhes. Esses locais de limites de placas não significam necessariamente que as placas estão se chocando. Na verdade, existem 3 tipos de limites de placas. São eles divergentes, convergentes ou conservativos. Quando o limite das placas é divergente, isso significa que as placas estão se movimentando em sentidos opostos, como mostra nessa figura aqui. A placa da esquerda indo para o lado esquerdo, a placa da direita para o lado direito. Então, essas placas, na verdade, têm um limite aqui entre elas, né? Mas elas estão se movimentando para sentidos opostos. Elas são divergentes, elas não estão se chocando. Então, nem todos os locais de limites de placas têm choque de placas. Nesse caso, desse slide, estão se movimentando em sentidos opostos, ok? Não há choque de placas nesse caso. E entre essas placas, quando tem esse movimento divergente, entre elas geralmente ocorre vulcanismo. Ocorre ali alguma erupção vulcânica, ocorre derramamento de lava. Isso é o que acontece, geralmente, aqui entre as placas sul-americana e africana. Então, bem naquela cadeia meso-oceânica que a gente comentou semana passada, a placa, reparem aqui no slide, a placa sul-americana se movimenta para o oeste e a placa africana se movimenta para leste. Então, elas têm um limite divergente, elas estão se movimentando
para lados opostos, se movimentando em sentidos opostos, certo? Então, aqui tem vulcanismo, igual nós comentamos, nessa cadeia mesoceânica toda, por esse afastamento dessas placas. As placas se afastam, abrem um intervalo e ele é preenchido por lava, que rapidamente se solidifica, depois formando um novo fundo do oceano, novo assoalho oceânico. Igual comentamos semana passada, sobre as rochas serem mais novas no assoalho oceânico do que nos continentes, aqui, por causa desse movimento de placas divergentes, isso ajuda a explicar o porquê dessas placas serem mais novas do que as continentais. Sem dúvidas, então, vou seguir para o próximo tipo de limite de placas, seria o limite convergente. Então, é justamente o oposto do divergente, né? O convergente, as placas estão se movimentando em sentidos que elas vão se colidir frontalmente. Então, as consequências desse choque, realmente, dessas placas, vai depender da densidade dessas placas. Nessa figura, se vocês repararem, nós temos aqui uma placa oceânica ou continental. Essa da esquerda, onde está o mouse. Oceânica, perfeito. Por que oceânica? Bom, reparem que tem uma representação da água do mar aqui. E não tem nenhuma porção de terra acima, nenhuma porção da placa acima do nível do mar. Então, uma placa oceânica, simples. E do lado de cá, placa continental, né, o oposto. Reparem que elas estão se chocando. E essa seta azul aqui indica que uma das placas está sofrendo o processo de subducção, que a gente comentou rapidamente semana passada. O que é esse processo? Quando essas placas estão se chocando, a depender da densidade dessas placas, uma pode voltar ou ser empurrada novamente para o manto, geralmente a mais densa, né? E em casos em que a densidade delas é semelhante, a consequência é outra. Voltando, as placas convergentes se chocam frontalmente, né, se movimentam no sentido que uma vai colidir com a outra, e a consequência desse choque é dependente da densidade dessas placas que estão se chocando. Como assim dependente da densidade dessas placas? Vocês lembram que as placas continentais e oceânicas apresentam densidades diferentes, não é isso? Porque elas são formadas por minerais diferentes. As placas oceânicas, minerais ferromagnesianos. Então, uma placa de maior densidade. Já a placa continental, formada por minerais e, consequentemente, rochas, compostas por silicatos aluminosos. Elementos mais leves fazem com que a placa tenha uma densidade menor. Então, placa continental, menor densidade. Placa oceânica, maior densidade. Quando elas se chocam, se uma placa for mais densa que a outra, a mais densa vai sofrer esse processo de subducção, ou seja, a mais densa vai ser empurrada novamente para o manto. Justamente por ser mais densa, é mais fácil dela voltar para o manto, dela ser empurrada para o manto, dela, entre aspas, afundar no manto, do que uma placa continental, já que a continental tem uma menor densidade. É mais fácil a gente afundar um material pesado do que afundar um material leve, certo? No caso, então, nos choques, nos limites de placas convergentes, se uma for mais densa que a outra, como nesse exemplo aqui da figura, placa oceânica versus placa continental, a mais densa, a placa continental, vai ser empurrada para o manto, vai sofrer subducção, voltando ali para o manto. Quando isso acontece, ela entra em fusão parcial e se converte em grande quantidade de magma, ok? Um exemplo disso, onde isso ocorre, onde esse fenômeno ocorre, é aqui justamente na costa oeste da América do Sul, entre as placas de Nazca e placa sul-americana. A placa de Nazca é basicamente oceânica, a placa sul-americana é continental. Elas estão se colidindo frontalmente, tem aqui um movimento convergente. Então, a placa de Nazca acaba sofrendo subducção e a placa sul-americana permanece aqui na superfície, na superfície da crosta, ok? Consequência disso, vulcanismo,
surgimento de montanhas, não é à toa que aqui tem a Cordilheira dos Andes. Em contrapartida, se elas tiverem densidades semelhantes, então, se forem placas da mesma origem, placa oceânica versus placa oceânica, ou placa continental com placa continental, densidades semelhantes, o que vai ocorrer são deformações e, por exemplo, dobramentos, ocorrendo assim um espessamento da crosta. Um exemplo de onde isso acontece é entre as placas Índico-Australiana e Eurásia, então, basicamente por aqui, ó. Índico-Australiana é essa placa toda, essa placa bem grande aqui, e a placa Eurasiana está de cá, também uma placa bem grande, né? Pegando parte da Ásia, praticamente toda a Europa. Nesse contato entre elas, houve formamento de dobramentos, espessamento da crosta. Aqui surgiu a cadeia de montanhas do Himalaia, a cordilheira do Himalaia, certo? Por quê? São duas placas continentais, duas placas de menor densidade. As duas se chocando, nenhuma delas vai ser empurrada para o manto. Como elas têm densidade semelhante, elas acabam se sobrepondo, causando esse espessamento da crosta, formando a cordilheira do Himalaia. Isso, então, no caso de placas que se chocam, placas com movimento convergente e de densidades semelhantes. No caso de placas com densidades diferentes, o que ocorre é a subducção de uma das placas, da mais pesada, da mais densa. Aqui o exemplo, né, como nós comentamos, o Monte Everest fica justamente na Cordilheira do Himalaia, o ponto mais alto da crosta terrestre, o ponto mais alto da Terra, atinge em torno de 8.854 metros de altitude. Já as placas, limite de placas conservativas, essas placas conservativas, pelo nome já dá para se ter uma ideia, né? Um outro nome para esse limite de placas seria também transformantes. De acordo com o livro que vocês utilizam, eles ou utilizam o termo conservativas ou transformantes. No caso de conservativos, eu acredito que ajuda mais a lembrar o que acontece nesses locais de limites de placas com esse nome. Nesses locais, nesse caso, o contato entre as placas se dá de forma oblíqua. Elas não estão se chocando e nem se afastando, elas estão deslizando lateralmente uma com a outra. Pelas setas amarelas aqui nessa imagem, dá para perceber. Uma se desloca para um lado, a outra para o outro lado, para o lado oposto, mas elas vão se raspando. Então, não há um choque e nem há um afastamento. Igual no caso da choque, no caso das convergentes, e afastamento no caso das divergentes. Nesse caso, elas vão se raspando ali, sem se chocarem de frente. E nesse caso, não há uma destruição dessas placas, ou também não há geração de crostas novas, nem espessamento de crosta. Onde ocorre isso, um exemplo, seria aqui entre as placas do Pacífico e a placa norte-americana. A placa do Pacífico se movimenta mais para norte e a placa norte-americana para sul. Então, elas estão se movimentando e se raspando. Nesse local do planeta, forma a chamada falha de San Andrés, que é bem famosa, fica ali na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, geralmente tem terremotos, tem alguns abalos, por questões desse movimento dessas placas. Aqui uma foto do lado direito dessa falha de San Andrés. Inclusive tem filme que chama justamente isso, que mostra, pelo filme, né, o filme se passa nesse local, na costa oeste dos Estados Unidos, e começam a ocorrer terremotos frequentes porque essa falha estava aumentando, as placas estavam se movimentando intensamente. Ok? Então, limites de placas temos divergentes, convergentes e conservativas. Certo? Bom, eu vou seguir. Não surgiu uma pergunta, mas então eu vou fazer essa pergunta para vocês. Primeiro, sabe-se que a velocidade média das placas
varia em torno de 2 a 3 centímetros por ano. Então, reparem, 2 a 3 centímetros por ano. É muito pouco, né? Pensando no tamanho das placas e tudo. Então, uma pergunta para vocês: como que eles conseguiram, como que foi possível determinar essa velocidade média de movimento das placas tectônicas? Imaginem o tamanho das placas e uma velocidade média para nós muito pequena. Como que foi possível definir essa velocidade? Emendando em outra pergunta: como que foi possível definir para onde as placas estão se movendo? Isso é definido com base nos chamados hotspots. Tem um conceito de hotspots. Hotspots significariam aí pontos quentes, né? Tem um conceito de hotspots na ecologia, mas o conceito nosso aqui de hotspots é diferente, é num outro assunto. Na ecologia, hotspots são locais que apresentam alta taxa de endemismo, ou seja, uma grande quantidade de espécies que ocorrem apenas naquele local, e aquele local está com alguma degradação, está já com certo grau de degradação. Então, tem grande quantidade de espécies endêmicas e já certo grau de degradação. Esse é um hotspot no contexto da ecologia. Para nós aqui, hotspots, o significado é mais literal mesmo, é mais de pontos quentes mesmo. Por que isso? Hotspots são locais do planeta Terra em que ocorre o surgimento das chamadas plumas do manto. São locais em que o magma é mais quente do que outras porções do manto, e esses locais são fixos, são basicamente fixos no planeta. A crosta terrestre, as placas tectônicas vão se movimentando, mas esse ponto quente, esse hotspot, esse calor mais intenso, é fixo no interior do planeta. Então, para que isso foi utilizado? Para que isso é utilizado? Se esse local de ponto mais quente de magma é fixo e as placas estão se movimentando, é possível avaliar o surgimento de vulcões ao longo das placas, ao longo da placa, que passa sobre o hotspot, e a partir daí é possível definir o sentido de movimento dessa placa. Como assim? Imagine por essa figura, isso é uma representação das ilhas do Havaí, lá é um hotspot, né? É um dos exemplos de hotspots no planeta. É o seguinte: esse local é fixo. À medida que a placa vai se movimentando, lembre-se, as crostas não têm uma espessura fixa, elas oscilam, elas têm espessuras variadas, igual a gente viu na aula anterior. Dependendo da situação, uma parte da placa que apresenta uma espessura menor, a parte da placa que tem a espessura mais delgada, pode passar sobre o hotspot, e aquele calor intenso pode romper a placa, criando ali um vulcão. Ok, passa então, voltando, repetindo, uma placa tectônica passa sobre o hotspot, dependendo se alguma porção da placa estiver mais fina, for mais fina, essa porção mais fina pode ser rompida por esse calor intenso do hotspot, do magma ali, e surgir ali um vulcão. Ponto final. A placa continua se movimentando, esse primeiro vulcão foi formado. À medida que a placa continua a se movimentar, uma outra porção dessa placa pode também ser mais fina, mais delgada, e passando sobre o hotspot, vai dar origem ali a um segundo vulcão. Ok? E isso acontece sucessivamente. No caso dessa imagem, a primeira parte da placa que passou sobre o hotspot e que deu origem ao vulcão é essa última ilha aqui à esquerda. Depois a placa continuou se movimentando, uma outra porção mais fina passou sobre o hotspot e deu origem a essa ilha. A placa continuou se movimentando e formou essas outras ilhas aqui. Essa ilha foi formada mais recentemente do que as outras e ainda se encontra sobre esse hotspot, causando vulcanismo frequente nessa última ilha do Havaí. Ok? Bom, à medida então que a placa passa pelo hotspot, vão sendo formadas ilhas, inicialmente vulcões,
Depois que aquele vulcão sai da influência do hotspot, ele se torna inativo, se transforma em uma ilha, que é o caso aqui dessas ilhas do Havaí. Hoje, a ilha que está sobre o hotspot apresenta um vulcão ativo, pelo menos um vulcão ativo, sofrendo erupções constantes aqui, certo? Beleza, com isso a gente conseguiu definir o movimento das placas. Vimos que essa foi a última, foi a primeira a ser formada, e essa é a última a ser formada, que está ainda em formação. Se o vulcão está aqui, a placa está se movimentando para esse sentido. E a velocidade dessas placas pode também ser calculada de acordo com a idade das rochas entre ilhas diferentes e a distância entre essas ilhas. Lembrando lá da física, a velocidade média é calculada pela distância sobre o tempo. Distância entre as ilhas hoje é fácil de ser calculado. GPS, imagens de satélite, programas de sistemas de informações geográficas, etc. E o tempo, muito bem, pela idade das rochas presentes nessas ilhas, é possível definir o tempo. Lembre-se, as rochas se formam, nesse caso aqui que a gente está discutindo, as rochas se formam pelo resfriamento da lava. Bom, quando essa ilha se formou, as rochas foram formadas nesse local. E mesmo a mesma coisa em qualquer uma dessas outras ilhas. Pela diferença de idade das rochas, considerando isso como tempo, dá para se calcular também, dá para se ter uma ideia da velocidade média de deslocamento dessas placas. Certo? Passando então para vulcanismo, já que já estamos falando sobre esse assunto, vulcanismo pode ser definido como o processo geológico que origina os vulcões e as rochas vulcânicas, certo? Rochas que se formam pelo resfriamento do magma ou da lava. O magma, lembrando o material mais líquido, ele se esquenta, sobe para próximo da litosfera e rompe a litosfera, rompe a crosta em alguns pontos, dando origem, nesses locais, a um vulcão. Então, o magma se aquece, sobe pela chaminé do vulcão, até chegar na superfície do planeta, formando-se ali esse vulcão, ou simplesmente causando uma nova erupção em algum vulcão já formado. Aqui uma foto uma foto de uma erupção vulcânica. Ok? Esse é o processo de vulcanismo. Tem uma relação muito importante entre isso e as rochas que nós vamos estudar ao longo do semestre. Não só rochas, como minerais também. Então, é uma parte bem importante da matéria, porque dá para a gente conectar o vulcanismo com, por exemplo, a fertilidade dos solos de algum local. Por que dá para ser feita essa relação? Existem, basicamente, 3 tipos de lava, e esses 3 tipos são classificados de acordo com a composição química dessas lavas. O primeiro tipo de lava que nós vamos falar aqui é a lava basáltica. Ela tem como características ser menos viscosa, então ela flui com mais facilidade, ela é mais fluida, ela é mais rápida por conta disso, sendo mais fluida, ela se movimenta mais rapidamente, apresenta cor escura, igual vocês podem ver aqui nessa imagem abaixo, e ela é rica em cálcio, magnésio e ferro, e tem menor teor de sílica, menor teor de silício e oxigênio. Quando ela se solidifica, ela forma uma rocha chamada basalto, ou então outras rochas, tipo gabbro e diabásio. Tem outros exemplos também. Mas para nós vamos tratar bastante, vamos discutir bastante ao longo da disciplina essas 3 rochas. Então, quando a lava basáltica se solidifica, pode formar basalto, gabbro, diabásio e outras rochas. Reparem, essa lava é rica em cálcio, magnésio e ferro. Esses 3 elementos são nutrientes ou não são nutrientes para as plantas e para nós? Alguém se lembra? Vocês precisam aí de cálcio, magnésio e ferro? Sim, né? Todos nós precisamos, são nutrientes. Plantas também precisam. Então, essa lava apresenta maior quantidade desses 3 elementos, os 3 são nutrientes e menor quantidade de sílica. O segundo tipo de lava é chamado lava andesítica. Andesítica.
Ela apresenta teor intermediário de sílica e daqueles elementos que eu comentei anteriormente, ferro, cálcio, magnésio, em relação à lava basáltica e ao terceiro tipo de lava que nós vamos ver, que é a lava riolítica. Ela pode formar um andesito quando se solidifica essa rocha dessa foto aqui. Então, essa lava apresenta características intermediárias das três possíveis, essa aqui apresenta características intermediárias. E o último tipo de lava é a lava chamada riolítica. Ela, das três aqui, apresenta maior quantidade de sílica. Mais que 68% dessa lava é sílica. E ainda ela é rica em sódio e potássio. Reparem, essa lava é o oposto da lava basáltica. A basáltica tinha pouca quantidade de sílica, essa tem maior quantidade de sílica, a maior quantidade de sílica. E a outra era rica em cálcio, ferro e magnésio. Essa já é rica em sódio e potássio e tem pouco ferro, cálcio e magnésio. Ok? Então elas são contrastantes, a lava riolítica e a lava basáltica. A lava andesítica apresenta características intermediárias entre essas duas. As rochas formadas por lava riolítica possuem, em geral, cores mais claras. Essa lava é mais viscosa, então ela flui com mais lentidão, flui com mais dificuldade do que aquelas outras duas lavas. E pode formar, como exemplo aqui, duas rochas, riolito e granito. Granito é uma rocha super comum, muito utilizado para pias de cozinha, pias de banheiro, piso. Então, granito tem uma série de utilidades, tá? Brita, muitos usos mesmo o granito. Muito comum essa rocha aqui. Ok? Alguma dúvida sobre esses três tipos de lava? Riolítica, basáltica e andesítica? Tem um outro tipo de lava, na verdade, essa imagem é bonita, né? Foram fotos tiradas numa erupção vulcânica, se não me engano, na Indonésia, na Indonésia, e essas fotos correram aí, ficaram bem importantes, ficaram bem compartilhadas na internet, que o pessoal foi denominado de lava azul. Seria esse um quarto tipo de lava? Não, existem aqueles três tipos apenas. Essa lava azul, na verdade, é uma lava de um dos três tipos. Mas essa impressão dela ser azul é pelo fato de, nesse local, nesse vulcão da Indonésia, ter alta concentração de enxofre. E o enxofre, quando entra em combustão em contato com essa lava de alta temperatura, ele apresenta chama azulada. Então, essa cor azulada não é que a lava é azul, são as chamas da combustão do enxofre nessa lava que dá essa coloração azulada, dá esse aspecto como se a lava fosse azul. São imagens bonitas, mas a lava mesmo não é azul, apesar de, se vocês digitarem aí fizerem uma busca com os termos lava azul, vocês vão encontrar bastante isso, mas na verdade a lava não é azul. Isso é apenas reflexo da chama da combustão do enxofre presente nessa lava, ok?